Ao produzirmos os filmes e as séries sobre a faca-emulsificação no Brasil, nos deparamos com uma verdadeira preciosidade. Foram 23 latas de filmes em 16mm, produzidos nos anos 70 e 80 pelos doutores Miguel Padilha e PC Fontes. Esse acervo foi digitalizado em toda a sua glória e agora está disponível para todos vocês. Mas nós preparamos para vocês um episódio especial, assistido e comentado pelos doutores Miguel Padilha e PC Fontes, os pais, cirurgiões da época, com seus filhos, os doutores Henrique Padilha e Bruno Fontes, oftalmologistas e cirurgiões consagrados, num encontro especial de gerações. Acessem os vídeos nos canais da Brascres e aproveitem! No mesmo lugar, o mesmo projetor onde eu assistia aquele Mogli, o Menino Lobo, assim, de vez em quando botava esse negócio pra assistir. Fomos passeando na clínica, né? Aí vimos os pôsteres, os prêmios, e aí esses rolos aqui. Não tinha nem... não tinha como acessar, não tinha como projetar, etc. Então a gente conseguiu ir atrás, digitalizamos, e agora a chance de conseguir assistir isso, essa cirurgia de 40 e tantos anos aqui, com a faca, com o aparelho, né? Acho que a gente podia começar com esse. E aí, Padilha, a hora que quiser pausar, assim, pular, não sei se vai lembrar aqui da sequência também, mas tem que não assiste também esses vídeos. Bom, né? Vamos lá. Eu ainda não estou com Alzheimer, não. Mas de vez em quando dá uns buracos aqui. Esse instrumental, Miguel, vinha da onde? Miguel, esse instrumental, as pinças vinham da onde? É interessante, em cima desse filme, comentar como estávamos iniciando as nossas cirurgias, demoravam muito, né? Porque era todo um sistema de preparação, as nossas cirurgias tinham que ser muito bem feitas, tempo por tempo a gente gravou na cabeça que a cirurgia era muito tempo dependente, então a gente às vezes demorava 1h30 e não havia bloqueio que desse conta dessa 1h30. E além do mais, era um momento que a gente estava operando e ficava perguntando onde é que está a tal caneta? O doente escutando isso ia ficar meio assustado. Então era anestesia geral mesmo. E contamos naquela época com a participação de um anestesista que foi fundamental para nós, Carlos Alves Sá. Ele tinha uma paciência tremenda e ficava conosco, acompanhava e dava opções de palpites muito interessantes.
Você perguntou se... Esse instrumental, as pinças vinham da onde? Tinha Não, fabricante na nacional? época nós tínhamos um representante no Brasil da Stores. Aliás, a Stores é uma coisa curiosa, foi a maior empresa fabricante de instrumental cirúrgico. E tinha um senhor cubano que vinha ao Brasil de tempos em tempos e ele cuidava das importações e nós comprávamos material Storm, que era um senhor material cirúrgico. Eventualmente, também tínhamos acesso a Grieshaber, que era um fabricante suíço, mas os preços eram carésimos, quase que impossíveis comprar instrumental da Grieshaber. E tinha a Moriá, que já naquela época fornecia também instrumental cirúrgico. Mas a maioria eram Stores e era excelente, muito bom mesmo. Não existia nada nacional na época, né? Nada. Nada. Não tinha praticamente instrumento nenhum. Instrumento nacional, se eu não me engano, só surgiu lá por 90, por aí da década de 90, que surgiu em algumas casas fabricando aqui no Brasil, principalmente em Minas Gerais, e algumas empresas da Flórida que faziam a parte de importação desse material para o Brasil. E o Cavitron? O Cavitron. Fábio, acho que é um dos poucos registros. Este aí já foi a segunda geração de faca emulsificador dessa casa Cavitron. A Cavitron era uma fábrica que produzia equipamentos para a odontologia, né? Então o Kellman teve inclusive a ideia de fazer o equipamento a partir da caneta de ultrassom que os dentistas usavam, né? Então ele teve essa ideia e ele era muito amigo, ele conhecia o dono da Cavitron. Aí se sentou com ele, conversou se seria possível a Cavitron desenvolver um equipamento para fazer a cirurgia da catarata. O Kellman quebrou a cabeça com vários dispositivos para tentar macerar a catarata e removê-la sem criar danos para o endotélio corneano. E a Cavitron, na verdade, conseguiu chegar até o ponto de fazer a caneta, mas a ponta de aço não funcionava. A 40 mil ciclos por segundo, esse aço quase que se desfazia. Nesse momento, o mundo estava às voltas com as viagens interplanetárias e a NASA estava usando tungstênio para poder produzir as cápsulas daqueles foguetes. E isso acabou chegando ao conhecimento do Kellman e a Cavitron conseguiu, então, obter o tungstênio para fabricar a ponteira, que realmente é a prova dessa velocidade de calor. E com isso a coisa andou muito bem. O que mais que a gente vê aí? Esse foi, então, o segundo equipamento em termos de série. O primeiro era um verdadeiro fogão de alumínio de 4 bocas, um aparelho gigantesco. Eles conseguiram reduzir para esse modelo chamado 7007, depois veio o modelo 8000, depois veio o modelo 8000IV, nós tivemos praticamente o 7007 e depois conseguimos também importar o 8000IV, que já incorporava pontas para fazer a vitrectomia anterior, né? E esse, o primeiro que teve, quando vocês compraram o segundo, venderam ou ficou? Não, o primeiro, 7007, quem comprou foi o Hospital São Vicente de Paulo, né? Este aparelho chegou ao Brasil para demonstração de cirurgias ao vivo. O modelo anterior é esse daí. Esse veio para o Brasil em 1975. O Pedro Moacir de Aguiar era o diretor de cursos do CBC, Colégio Brasileiro de Cirurgiões, então ele queria fazer um curso prático e o Afonso Fattorelli era professor livre-docente da UERJ e ele conseguiu, com a UERJ, o apoio do professor Werther Duckstrada, que era o chefe da oftalmologia, que o centro cirúrgico do Hospital Pedro Ernesto se prestasse a fazer as demonstrações com o Sinskey. Depois que fizeram o curso, o Sinskey virou para os dois, para o Fattorelli e para o Pedro Moacir: bom, e o que nós fazemos com o aparelho?
o representante está aí, conversem com ele. Aí o representante comentou, não, eu deixo aqui no Brasil, nós já tivemos todos os gastos da importação, da entrada no país, e o aparelho eventualmente fica no Brasil se vocês quiserem comprar. O Werther disse que não, que o Hospital Pedro Ernesto não tinha condições e nem interesse, essa que é a verdade, em ficar com o equipamento, e acabou a irmã Matilde, que era diretora do Hospital São Vicente de Paulo, inclusive até por questões de impostos. O hospital era uma instituição sem fins lucrativos e, portanto, gozava de uma série de isenções para importação, e ao final nós estávamos presentes na sala do lado da discussão entre ela e esse representante. O representante saiu de lá depois de 1h30 e ainda comentou, essa senhora, eu vou te contar, é a mais difícil negociadora, mas o aparelho está vendido, vai ficar aqui no Hospital São Vicente de Paulo. E ficou, e está lá. Até hoje? Espero, guardado lá, como uma preciosidade. Essa sala é lá, né? Pelo que eu vi lá. É, no antigo. Esse aí é dentro de um hospital pequeno, que depois a irmã conseguiu construir um formidável e grande hospital. A caneta que a gente vê aqui, ó, esta caneta, a cada cirurgia, ela era desmontada. Ela não é como hoje, que já vem blindada, que você só troca a ponteira. Não, ela era totalmente, tirava o miolo dela, que era realmente a estrutura que gerava a força de ultrassons, tudo era lavado. Usávamos um produto que eu já não me lembro, eu me lembro que era cor de rosa. Era um produto que se deixava naquela bacia, todas essas peças, durante um determinado tempo, depois tirávamos, a irmã Isabel, que cuidava disso tudo, enxaguava isso tudo, enxugava e montava. Então era um tempo de uns 20 minutos entre uma cirurgia e outra, até aproveitarmos essa mesma caneta, depois dessa esterilização feita. Eu me lembro, são 50 anos, minha gente. Queria que eu me lembre do nome, eu não me lembro. Esse vídeo, esse filme é o único que tem isso, ele tem uma trilha sonora, né? E sim, tem uma narração aqui também, né? Caso de catarata em adulto jovem, paciente de 21 essa anos. voz. É a minha voz. Sou eu que estou narrando isso. Junto ao limbo, com o cistítomo, procede-se a abertura da cápsula anterior. Era irrigado? Porque eu não tinha visto, né? Não tinha visto o elástico, né? Não. Isso aí nós estamos fazendo, uma capsulectomia, né? A cápsula é uma membrana ali, né? E a gente usava esse instrumento cistítomo. Depois nós abandonamos e passamos a usar agulha de ponta virada, né? Mas a cirurgia a gente tinha que ter o cistítomo importado e ele irrigava. Era irrigado, então. A cápsula anterior está aumentada e é retirada com uma pinça. Sendo testado agora o faco emulsificador. A luvinha da frente é igual até hoje, né? Não é? A molha de titânio, vibrando a 40 mil ciclos por segundo, emulsifica a catarata. A luva de silicone impede o contato desta molha de titânio com a ferida cirúrgica. Assistindo essa cirurgia, hoje nós poderíamos dizer que com os equipamentos que nós temos hoje, colocando uma ponta de aspiração 0,5, dá para aspirar isso aí sem precisar ultrassom. Na época, a gente imaginava que tinha que usar ultrassom, porque até o poder de aspiração não é como dos equipamentos de hoje, né?
Então, é menos traumático hoje do que naquela época. Mas não tínhamos corantes, né? Foi outro avanço. A primeira vez que eu assisti um colega dizendo que operava todas as cirurgias usando o azul de tripano, eu achava assim um pouco exagerado, mas eu habituei de tal maneira que hoje eu até duvido se eu conseguiria ver bem uma cápsula como eu via antes. Acho que eu perdi a qualidade visual de detectar a cápsula corada sem estar corada. Então, o azul realmente redundou num avanço tremendo. E o viscoelástico, lógico. Isso tudo era feito a seco. 100%. Né? Agora, a imagem, claro, foi num filme, né, de 16mm, mas muito parecido, né? Essa parte saiu, não é? Quase recorde. Não é? Precisão. Nesse momento aí, a gente ainda não estava, se é 76, 77, 78, nós não estávamos ainda preocupados com a lavoração de cristalina, não estávamos ainda no momento de estar preocupados com astigmatismo, nada disso. O que nós queríamos é tirar a catarata por uma incisão pequena. Mas você vê que a gente estava sempre ali na futura incisão, na clia córnea, né? Que um dia o Feiner, né? Caiu lá um insight nele, vamos fazer uma incisão clear córnea e sem necessidade de sutura. Olha, nós passamos em cima disso, para cima e para baixo, nunca nos preocupamos com esse pequeno e grande detalhe. Esse aqui é o pós-operatório, né? Acho que conseguiram filmar uma exatamente, ainda, né? Acho que é no dia seguinte, algo assim. Né? Então tá lá, olho super calmo. Né? De certa maneira, a gente já se sofisticava na época, né? Porque podíamos filmar, né, um pós-operatório. Essa é a questão dessas imagens aqui, porque eu acho que nem nos Estados Unidos, nem na Europa a gente tem. São poucas lá que alguém resgatou assim, filmar dessa forma aqui, com a pupila fechando aí. O outro detalhe é que a gente fixava o reto superior e o reto inferior, porque a gente queria o olho bem imobilizado, bem posicionado para ter o reflexo vermelho. Depois fazíamos o tratamento da cápsula posterior, né? Ali nós estamos usando uma ponta com pó de diamante, imagina, para poder polir bem a cápsula posterior, minimizando a possibilidade de opacificação secundária dessa cápsula. Depois de alguns anos, chegamos à conclusão que isso realmente não redundava um benefício tão grande que justificasse ficar aí 1 minuto, 1 minuto e meio fazendo esse polimento, porque, na verdade, o problema não está ali na região central, está no Equador, lá que estão as células germinativas que acabam se duplicando, reproduzindo e vêm e acabam opacificando a cápsula. Né? Então, nós acabamos abandonando essa prática sem viscoelástico e uma prática que aí já é advinda ainda da intracapsular, que é fazer a iridectomia periférica. Em muitos casos justificava, porque frequentemente nós aprendemos com Kelma que ao final da cirurgia deveríamos, depois de ter esse trabalho todo, abrir a cápsula de forma primária. Muitos até criticavam: poxa, vocês passam um tempão todo e depois vocês abrem a cápsula. Eu não entendo bem isto. E a nossa justificativa era a seguinte: primeiro, o Kelma defendia essa cirurgia porque ela era toda feita num ambiente fechado. Então, você podendo trabalhar para extrair a catarata dentro de um sistema hídrico em que as pressões estão muito bem controladas, muito poucas chances de ter uma efusão da coroide. Então, uveal, pronto. E a iridectomia a gente fazia porque se fazia a capsulotomia primária para evitar que o cogumelo de vítreo obstruísse a pupila e desse um glaucoma. Depois de algum tempo a gente se deu conta: mas para que a gente está fazendo isso? Vamos abandonar essa iridectomia porque já não justifica.
Bom, eu estou falando muito, mas eles dois aqui precisam Mas fazer. a ideia é ouvir o estava vendo, acho que vai ter uma narrativa com essa pinça. Acho que é uma pinça de Vans. Vai ter falando dessa parte posterior. Hoje, quando eu vejo isso, né, agora que eu estou aqui olhando, eu falei, para que isso, hein, doutor? Mas era um fato, imagina como é a verdade. A verdade da época é que isso aí era muito importante. Não, mas foi. Hein? Foi para mostrar que agora a gente não precisa fazer isso. É. Anos depois. Mas na época isso era tão importante, a gente discutia mesas e mesas redondas, a necessidade de fazer o tratamento que a gente chamava de cápsula posterior. Ali a iridectomia periférica. Retirados os restos da cápsula E anterior. sempre a sutura, lógico. Era pequenininha, mas não era uma incisão hermética, né? E sempre a colocação de bolha de ar para recompor a câmara anterior. É introduzida uma bolha de ar na câmara anterior. A outra coisa também, que nós herdamos no tempo da intracapsular, era a famosa injeção subconjuntival de garamicina. Isso era um dogma que todo mundo fazia e ninguém se perguntava por que tem que fazer. Fazia porque aprendi com meus avós, com meus pais, e vamos fazendo até que um dia, acho que foi um colega de Niterói que falou, essa água benta aí ajuda alguma coisa? Aí nós paramos na água benta. Por que água benta? Será que uma injeção é suficientemente capaz de impedir uma endoftalmite? E aí resolvemos abandonar esse negócio. E nunca nos arrependemos. E endoftalmite, como é que era a convivência? Era algo frequente, assim? Não. Muito, muito raro? Ou tinha Muito surto? raro, muito raro. Talvez porque tivemos o excesso de cuidado, né? Além do mais, nós começamos num hospital onde nós tínhamos lá uma cultura de prevenção de infecções bem arraigada. A irmã Isabel, por exemplo, não admitia que nós entrássemos no centro cirúrgico sequer com uma maleta. Ela nos expulsava da sala. Por favor, doutor, dentro da sala, não. Tinha alguns cirurgiões que simplesmente vestiam uma roupa de centro cirúrgico por cima da roupa de rua. Aí, para ela, aquilo ali era um absurdo. Doutor, vai lá para fora e troque a roupa. Tem que trocar. Eram normas que a gente cumpria à risca e eram raríssimos, graças a Deus, os casos de endoftalmite. Estruturava todo mundo também, né? Então, Tem uma coisa. porque a questão do fine, após córnea, teria A curva de aprendizado. a incisão córnea trouxe muito endoftalmite. Muito. Inclusive, eu me lembro, tem uma estatística que mostra até 1981, quando ele começou a falar muito bem da incisão em córnea clara, que o número estava decrescendo. A partir de 81, o número começou a aumentar. Então, a própria Ascaris questionou. Eu me lembro que eu estava lá num congresso e ele fez uma palestra para se defender, dizendo que a incisão não estava simplesmente sendo bem construída. E mostrou lá a maneira correta de se definir de maneira triplanar, a maneira de coaptar muito bem, e aí os números caíram, despencaram e está consagrada. O que a gente tem no final desse vídeo especificamente são cataratas congênitas. Acho que vai ter até um comentário aqui. Observem o olho contralateral operado 10 dias antes. Acho que vai ter um comentário nesse vídeo. É a Congilete, né? Lâmina de Gillette. Paciente de 6 meses, sendo feita a incisão de 3 milímetros junto ao limbo com porta-gilete. Neste caso, uma midríase muito pobre foi conseguida, o que em caso de catarata congênita não representa grande inconveniente. O que é esse instrumento?
foice, né? Sendo realizada a capsulostomia anterior ao cistico do ovo. Aproveitando, eu perguntei a eles vendo uma cirurgia dessa de 50 anos quase atrás, não? 76, 77, daqui a pouco estamos chegando lá. O que vocês veem assim que é significativamente diferente de lá para cá para vocês? Nessa imagem aí, muito pouco. Até porque muita gente ainda usa a agulha de ponta virada. Isso hoje em dia, acho que poucos fazem da nova geração toda, né? Quase todo mundo usa ou trata alguma coisa. Mas a incisão 3, a maioria está chegando aí no máximo 2, também não passa muito disso. O pessoal que foi para 1.8 voltou, então nessa imagem está muito próximo. Eu assim, fico emocionado. A gente tem, vou falar que a gente se hoje enxergo longe é porque estou no ombro de gigante, né? Então todo o conhecimento que foi adquirido e foi passado, né? Assim, passa pelo altruísmo dos que correram risco, porque liderar e fazer isso é correr risco, né? Eles sofreram muitas críticas. Você começar a fazer diferente é difícil, porque você encontra o lugar comum, né? Então nessa época você fazer uma microincisão, entrar com o aparelho dentro do olho sem viscoelástico, correr o risco, é uma coisa que poucos se tiveram a ousadia, né, de fazer. E a gente chegou onde está hoje porque passou por isso e aprendeu. E tudo que eles tiveram de erros e acertos foi divulgado para a gente chegar onde está, né? Então, você vê o cuidado com a incisão, você vê que até a tunelização é o cuidado que eles tinham para não ficar tendo hérnia de íris ou perda de câmara, o cuidado de você não perder a câmara que suturou a incisão. Entrar no olho de uma criança naquela época ali, era a chance que a criança tinha de ter alguma visão, né? Não tinha outra maneira de fazer. Então, eu acho lindo assim, a gente ver o quanto a gente chegou hoje, mas o que eles tiveram que passar para a gente chegar aqui, né? O cuidado que está tendo com a aspiração, para não perder vítreo. Eles aprenderam que perder vítreo aumenta a chance de colamento de retina, de oftalmite, de adenoma cistoide. Então, todo o aprendizado e o respeito que eles foram adquirindo, né, foi passado aos poucos para todo mundo. E isso foi o salto, né? A incisão reduzida, a gente foi só, ao longo dos anos depois, foi só aquele ajuste fino. Isso que foi o grande salto de tudo, né? Falando em capacidade cirúrgica, para mim a questão é que não tem visco. Então, trabalhando com câmera preenchida, assim, aí a habilidade assim, manual... Não tem BSS Plus, era Ringer modificado. Na época, exatamente, lembrou bem, nós usávamos o Ringer lactato, porque o soro fisiológico já estava provado naquela época que não era bom, porque depois de 150 ml de irrigação, no dia seguinte a córnea estava quase que branca. Então, isso aí desde o início, desde lá ainda, nos Estados Unidos, os cirurgiões já tinham abandonado o tal do soro fisiológico. Então, nós vimos usando o Ringer lactado. E aí, um dia, voltando ao Carlos Sato, o Carlos era muito curioso, ele como anestesista, e gostava de mexer com drogas e aquela coisa toda, professor de anestesiologia da faculdade e tal. Ele falou, olha, eu li um trabalho em que um médico americano, Edelhauser, do Texas, ele desenvolveu uma nova solução que ele chama de uma solução salina balanceada. Ele pegava o Ringer lactato e na hora da cirurgia, naquela época, o frasco de BSS era de plástico. Então, desinfetava com álcool éter ali e injetava bicarbonato de sódio e glutatião. E aí, com isso, ele já fazia uma formulação desse Ringer mais aprimorada. Então, era quase hoje o nosso BSS. Então, a partir dali, nós começamos. Toda a cirurgia a gente fazia esse preparo individual de injetar essas duas substâncias,
na solução de ringue lactato, e os nossos resultados eram a clear córnea no dia seguinte, e muito anos depois é que as farmacêuticas começaram a lançar realmente algo parecido com o ringue lactado, com esses outros, e provavelmente outros íons para alcançar essa solução salina balanceada. Era muito importante. Agora, no caso da catarata congênita, um fator que também nos ajudou muito a andar por esse território é que o fator L, livro docente da UERJ, a tese dele de livre docência tinha sido exatamente sobre catarata congênita. Então, ele lá na UERJ operava casos de catarata congênita, mas via manual, aspirava com seringa, injetava o soro pela outra mão e tal. E foi ele quem, quando viu a possibilidade de aspirar isso tudo de maneira manual, ficou empolgadérrimo. Foi mais por esse aspecto da faca-emulsificação. Ali vocês estão vendo, a gente tinha que uma preocupação em ficar quando o pessoal lá, o Sinsk, o Kelman, dizia que a incisão tinha que ter 1,5 milímetro, 2 milímetros, a gente ficava com compasso. Isso depois ficou obsoleto, não precisava mais dessa preocupação assim tão rigorosa. Bisturi inventado. Mas, bisturi prontinho já, em vez de ficar... Exatamente. Exatamente isso. Né? De repente, nós passamos a contar com as espátulas certinhas. Inclusive, você vê, a gente tem aquelas lâminas piveladas, né? Que é incrível. Quando você faz o plano, você vai com aqui. Raramente aquilo ou sobe para perfurar a córnea ou perfura a esclera. Aqui você passa de um lado para o outro e faz o túnel com uma perfeição impressionante. São esses pequenos ajustes que, ao final de alguns anos, nos permitiu estar num estágio fantástico da cirurgia. Eu fui para Chicago agora 2 semanas, eu estava no restaurante lá, aí pedi para escolher o vinho. Eu vi lá, tinha do Robert Sinsk, né? Eu pedi para o garçom. Aí eu falei para ele, perguntei, sabe quem foi Robert Sinsk? Ele falou, não, foi um grande oftalmologista, um grande inovador. Ele, por isso que o nome do vinho é Point of View. Eu falei, quando você servir, pode dizer que ele foi um grande vinho. Eu falei, um vinho muito bom. Aqui no final, tá a cápsula posterior, né? Acho que vai fazer a abertura aqui. Catarata congênita não tinha como não deixar de fazer, né? Porque se não fizesse, daí a 6 meses estava cheia de pérolas de Elschnig, era uma coisa. Então você tinha que fazer, não se contava naquele momento, nem se pensava em implante de lente intraocular em crianças. Isso só muitos anos depois. Primeiro, as lentes intraoculares só eram indicadas para pacientes acima de 60 anos. Nós passamos uma temporada operando pacientes com 50 e eu não vou receber a lente? Não. Só depois que eu fizer 60 anos é que a gente está autorizado a implantar, que a gente obtém uma boa margem de segurança. Aí baixamos para 50, baixamos para os 40 e só muito tempo depois começamos a fazer em crianças. Nessa época que a criança, com a geral, fazia já bilateral, sequencial ou fazia um olho com sequencial. Exatamente porque havia sempre o temor da endoftalmite. Né? Isso era um temor. E eu confesso, eu sei que tem alguns cirurgiões que fazem a cirurgia da catarata de maneira bilateral, no mesmo ato operatório. Uma vez eu até discuti muito com o Steven Arshinoff, que foi o cirurgião que começou a divulgar muito esse procedimento. E aí eu falei uma vez com ele, Steven, você não tem medo de fazer a cirurgia de forma bilateral? Ele falou, mas os riscos são muito pequenos. Eu falei, mas existe. Existe porque você opera um paciente, se tiver um fator endógeno que provocou uma endoftalmite, esse mesmo fator pode dar uma endoftalmite no outro olho. Eu falei, mas ainda assim é muito pouco, não sei o quê. Falei, mas como é que você faz a cirurgia, então, opera um olho ou outro? É um material. Não, quando termina uma cirurgia, nós nos retiramos do centro cirúrgico, retira tudo, material, campos operatórios, o faca-emulsificador,
entra uma nova... É como se fosse uma outra pessoa que fôssemos operar. Nada se aproveita da cirurgia do primeiro olho. Tudo é 0 quilômetro. Então, ele opera e produz seus resultados, publica seus resultados, dizendo que é um sucesso. Eu confesso pessoalmente, aí eu falo por mim, eu não gostaria de ter meus 2 olhos operados no mesmo dia. Nós sabemos que nos primeiros 3 dias é o período ainda que por qualquer fatalidade pode acontecer comigo totalmente. Então, opera um olho agora, opera um olho daqui uma semana. Pode ser que eu esteja ainda preso, como a gente sempre fica, né, a determinados parâmetros. Eu pergunto aos 2 aqui, jovens, vocês fazem? Vocês veem algum problema em fazer uma cirurgia de catarata bilateral no mesmo dia, na mesma manhã? Hoje em dia eu faço em catarata congênita, que o paciente, criança vai ter anestesia geral. Também já fiz alguns casos de esquizofrenia, síndrome de Down, e 2 vezes o paciente que tinha uma doença, uma pneumopatia grave, que até o clínico pediu para fazer uma vez só, para não ter que ir para o cirurgia 2 vezes. Isso ainda é controverso, mas alguns lugares do mundo já fazem como realidade. A gente não tem a realidade de conseguir trocar tudo, fazer tudo pelo custo, né? Mas o Canadá, o Ashnoff é um grande divulgador disso. Aqui no Brasil a gente tem colegas que fazem isso já há bastante tempo. Não vou citar nomes aqui, mas tem um colega de Recife que faz isso há bastante tempo e diz que é seguro. A gente tem uma diminuição dos casos, totalmente por conta da técnica cirúrgica, né, instrumental que a gente tem hoje, da injeção intracameral de antibiótico, enfim. Mas não é ainda o que eu não faço isso no dia a dia. Eu ouço falar, que nem eu ouço falar com o interesse da dropless cataract, que você fazer a injeção de triamcinolona subderoniana e antibiótico intracameral e não prescrever nada no pós-operatório. Eu nunca tive coragem de fazer isso, mas onde tem esse curso eu vou assistir, que eu quero ver a experiência. Já se aprendeu muito, que não deve fazer isso em míope, que aumenta a chance de glaucoma, enfim. Então eu tenho certo interesse, mas aquele medo ainda de fazer. Não faço no dia a dia, nem bilateral sequencial, nem a dropless, que é as mais, eu acho interessante. Nós passamos, né, por algumas fases de discussões a respeito da prevenção da endoftalmite, né? Tivemos muitos colegas que introduziam através do frasco amikacina, vancomicina, etc. Isso tudo se provou ineficaz. Né? Existem estudos nos Estados Unidos que comprovam que nada disso funciona. O que hoje tem para mim bem claro, e isso eu uso de rotina, acho que todo mundo, é a iodopovidona. Isso aí já tem trabalhos que se publicam que realmente reduz demais a flora bacteriana das pálpebras e dos cílios. Tem um estudo também na Europa que mostra que a injeção intracameral da cefaloxime, né, no pós-operatório imediato também poderia reduzir, mas os próprios autores que publicaram esses estudos não estão assim, dizem que não há número suficiente para poder comprovar a eficácia dele. Eu não uso, eu prefiro realmente tomar todos os cuidados pré-operatórios, o perioperatório. Eu sei que tem um colega ou outro que injeta Vigamox, ou qualquer coisa, uma dessas quinolonas de última geração, mas alguém já me disse no passado, a gente coloca tanta coisa, injeta tanta coisa dentro do olho, mais uma substância que ao invés de beneficiar pode prejudicar, então eu prefiro não injetar mais nada e pronto. Mas estamos nesse momento, nesse ponto, que eu acho que já está bom demais. Agora, confesso, eu pessoalmente, isso que o Bruno citou está correto. É uma criança que dificilmente vai ter a oportunidade por problemas cardíacos, né, que em geral a catarata congênita não vem sozinha, às vezes vem acompanhada de uma série de outras patologias. Então, fazer essa cirurgia bilateral tem a sua justificativa, esquizofrenia e outras doenças, talvez. Mas, no modo geral, eu prefiro, como eu aprendi com Pedro Moacir... Alguém faz de rotina? Não, alguém que faça de rotina, assim, que vocês saibam, bilateral? No Brasil eu sei de um.
Não precisa citar nomes, não, só para saber mesmo. Não, eu acho que é uma coisa interessante para esses casos, mas realmente, como rotina, eu não me vejo fazendo. Eu acho que é tão necessário, até por questão educativa, né? Pelo menos até casos. hoje, com 50 anos, eu pergunto aos pacientes: a senhora ou o senhor gostaria de operar? Não, doutor, eu prefiro um olho de cada vez. Deixa eu ver como é que funciona. Não. Imagina eu de madrugada tendo operado os 2 olhos, o paciente me liga. Só em tocar o telefone às 2 horas da manhã, eu já vou ficar sobressaltado. E se for o paciente, doutor, estou sentindo meu olho diferente. Pronto, não. E acabar com um problema, a comparação. Todo mundo compara, mas o outro olho não teve isso aqui, esse ficou vermelho, esse teve não sei o quê. Isso é acabar, que é uma coisa só. Teve uma campanha em Brasília, né? E aí fizeram cirurgia bilateral com oftalmite bilateral. Mas você fazer nesse sistema sem toda a segurança é melhor. Falando em coisa no olho, aqui é uma capsulotomia anterior com ar. Falando em não usar coisas aí. Eu não sei se era porque era branca, né? Vocês chegaram a fazer com ar? Não. Nem sonho, imagina. Ali já é uma capsulotomia anterior do chamado Christmas Tree, né? Ali está fazendo a forma, faz uma assim, que é o tronco da árvore, e depois faz um de um lado e do outro do lado. Então, a imagem de uma árvore de Natal. Depois é que não, agora já estou picotando, então é a canopla. E não se fazia hidrodissecção também, né? Não. É uma luxação mesmo. E geralmente isso aí, deixava o núcleo vir para a câmara anterior, e essa era uma outra das regras dos primeiros casos de facoemulsificação que o Kel me ensinou. Não operem pacientes com menos de 50 anos, porque o endotélio ainda é um endotélio mais rico e, portanto, tolera melhor eventual trauma, pupila bem dilatada, né? Pupila bem dilatada. Eu ia te perguntar isso, a seleção desses pacientes aí na curva. No início eram assim, pacientes abaixo, de 50 anos, por causa do endotélio, com ampla midrise. Eu não operava cataratas por facoemulsificação com pupila pequena. A gente ainda não sabia como lidar, né, com a dilatação dessas pupilas. E também as cataratas não muito duras. E o pós-operatório incrível aqui, né? Tem 10 dias esse, né? Não é imediato. Não, às vezes tínhamos muitos casos em que já 24 horas depois estava uma beleza. Acho que, não sei se já comentar isso, parece que é 24 horas. Enfim. Qual era a dinâmica de filmagem externa? Tinha uma equipe? Tinha uma equipe de filmagem assim? Tinha equipe de filmagem. De filmagem. De filmagem? Tínhamos. No início era aquele senhor de origem italiana, Cesare De Luca, mas nós contratamos um rapaz, o César. O César era um profissional que aprendeu muito com esse senhor César, e ele cuidava. Nós tínhamos 2 máquinas de filmar, Eu lembro do César. Lembra do César, né? Super 8 e 16 milímetros. Então ele cuidava disso tudo, ele montava no microscópio, etc. E ele guardava para nós esse material, ele processava a revelação dos slides, ele cuidava disso tudo para a gente. Então ele guardava isso tudo e ficava acompanhando as cirurgias. Todo dia quem estava operando estava lá do lado. Não, esse caso vamos gravar, esse caso interessa por causa dessa ou daquela curiosidade, vamos gravar isso. Isso é que ano que está ali? 1979, né? E o Congresso Brasileiro de Oftalmologia. Já naquela época nós ganhávamos alguns prêmios. Ganhamos aqui de um congresso CBO, ganhamos lá, o Paulo levou um dos nossos filmes para Mar del Plata, ganhamos um prêmio lá, e realmente os filmes para a época eram excelentes, eram realmente uma novidade. Os argentinos conseguiam apresentar também? Os argentinos ainda não tinham entrado na FACO.
Eles entraram bem depois. Quem que está operando aqui, dá para saber? Lá está escondido pelo microscópio. Espera um pouquinho. Não estou vendo ninguém, só estou vendo alguém ali. Eu lembro desse Quem César, lá, quando eu visitava o país, lembro que eu sempre ficava com o Fatorelli, pegava, a primeira coisa que o Fatorelli adorava criança, né? Pegava um papel para desenhar. Exatamente. Eu lembro das piadas dele, ele fazia uma Não faquinha. dá para seguir. E dos desenhos. E ali está o adaptador Hitachi, né, que fazia a filmagem. Isso, é uma câmera mais ou menos, é uma caixa, parecia uma caixa ali, quase do tamanho daquela cafeteira. Um pouquinho mais esbelta, quadradinha. O microscópio era Já era Zeiss. Zeiss, isso. Tudo importado, né? Tudo importado, né? E aqui está falando, é um treinamento da Faco de Kelman já em adulto aqui, né? Na sequência uma catarata branca, né? A qualidade da imagem é excelente, né? Impressionante. Rosário, eu estou vendo aí, usando o cauterizador, o cautério, né, de pilha, porque a faca emulsificador nessa época já tinha ou não tinha cautério? Eu acho que não. Na verdade, o Kelman, ele, quando começou a facoemulsificação, ele imaginava que se poderia fazer a cirurgia em câmara posterior. Ele começou em câmara posterior. Depois ele começou a fazer e dar cursos, wet labs. Aí ele notava que os alunos com 50 anos, 60 anos, aprendendo a faco, não tinham capacidade manual para fazer a faco em câmara posterior. E alguns empurravam e luxavam. Falou, por aqui eu não vou não. Aí ele resolveu luxar para a câmara anterior, que ele achava mais seguro. Então, a gente começou desse jeito, em câmara anterior. Eu me lembro que um dos estágios que eu fui nos Estados Unidos, o Sinskey falou comigo, olha, tem um cirurgião lá em Newport, ou New Beach, uma cidadezinha ao sul de Los Angeles, New Beach, Newport, e fui lá assistir esse cirurgião. E aí ele já operava em câmara posterior. Aí eu voltei e falei, olha, esse cirurgião que eu fui assistir, ele opera tudo em câmara posterior, ele não luxa nada para a câmara anterior. Acho que nós temos que aprender a fazer isso em câmara posterior mesmo. Olha, os resultados melhoraram sensivelmente. Esse é posterior, não? Não. É que a pupila é tão dilatada que os núcleos já sobem, às vezes sozinho, né? Mas não dava nem e essa técnica clássica, sem fratura, né? Sem nada, só... E nenhum outro instrumento acessório, nem nada. Era monomanual, não era bimanual ainda, não tinha nada disso. Depois, lá em 1980 e tantos, é que o Howard Fine inventou, para mim é ele. Dizem que tinha também um russo, como é que se chama? Kimura, se eu não me engano, um nome assim, japonês. Nagahara. Não, é o Kimura, né, que inventou também o CCC, a Capsulorhexis contínua, né? Então seriam três. Milhan diz que, diz que foi inventado na mesma época, que não era só o Howard Fine que teria inventado essa técnica. Gimbel. Então o Gimbel, o outro diz que foi o Newhan e o outro diz que foi o Kimura, japonês. Então no final, bom, foram os três, para ninguém brigar. Isso realmente mudou demais. Ele fazia em Canon. Catarata branca, né? Canon. Sem azul, a faca inteira. Sem mexer a câmera está super estável, né? Isso. Essa cirurgia. Agora, de certa maneira, nós achávamos que era por causa da pega dos retos superior e inferior e que sustentava como se fosse um saco, né? E dava essa estabilidade à câmara anterior, ficava profundo e tal. Não tem visto. Não, agora não tem visto lá.
esperando romper. Mas não rompeu. É. Há sim uma outra situação que ocorria comumente, isso estava no livro do Kelman, isso não era considerado um pecado, era chamada conversão. A conversão era a situação em que você estava começando com a faca, tudo direitinho, dentro do planejar, de repente você percebia que a catarata era muito dura, que a pupila começava a fechar, aí conversão era o grito, abandona a faca, amplia a incisão e tira o núcleo. Teve uma época que a gente fazia tanta conversão que a irmã Isabel, mas vocês estão católicos demais, vocês estão fazendo muita conversão aqui dentro. Que tanta conversão que vocês fazem? Eu falei, irmã, não tem outro jeito. É a conduta de salvação, para não fazer bobagem. Na época já existia, né, o mononylon 10-0, já vinha montadinho, direitinho. Estrutura em X, né? Em X, olha, eu fico bobo, como é que a gente aprendia certas coisas, ficava repetindo, como isso aí fosse uma verdade que todo mundo tinha que fazer. Então, como é que aprendia, né? Hein? Como é que aprendia, então? No fim, A gente via isso em algum lugar, e lá nos Estados Unidos era comum a estrutura em X, e pronto. A gente via, parece que é melhor. Se dá certo E lá, pronto, nós vamos certo. transplante contínuo, né? também foi. Aí é diferente, né? Hoje em dia você lança uma técnica, há 10 dias tem sei lá quantas mil pessoas fazendo aquilo e testando. Antigamente vocês eram um dos pouquíssimos que estavam fazendo o negócio. Então E filmando tem que de seguir. novo. Exatamente. A gente aprendia e não ousava ficar mudando muito com medo de não funcionar. E lá vamos nós. Olha lá. Olha isso. Tá irrigado aí? É irrigado também? Tem só BSS aí dentro. Mas a agulha não está irrigando, né? Essa decisão. Está abrindo a cápsula posterior, né? Posterior. Mas sem irrigação, né? Aí foi sem irrigação, mas podia aproveitar o próprio cistito, uma agulha de ponta virada e abrir, né? Não perdeu câmara, rasgou certinho e não veio vitro, né? E a Santa Gramicina. Um caso mais normal, né? Isso. Para toda a sequência aqui. Mas... Lá nos Estados Unidos, os cirurgiões ainda eram um pouco mais, vamos dizer, conservadores do que nós. Nós ainda enfrentávamos umas cataratas um pouquinho mais densas, mas o americano só operava a catarata assim, né? Chamava-se catarata californiana, era o apelido que a gente falava. Poxa, esses americanos só fazem catarata, só operam cataratas californianas, era praticamente esse reflexo aí vermelho. A gente chegava até a duvidar, será que tem catarata aí mesmo? As coisas que eu li um livro interessante agora chamado O Princípio da Caixa Preta. Ele faz um paralelo entre a evolução da aviação, né, e da medicina. Ele fala que na medicina em geral os erros eles são encobertos, casos bons são encobertos, por isso que a evolução é mais lenta, que na aviação tem a caixa preta que todo avião que cai ele é obrigado a divulgar o que teve de errado e divulgar não saber. Acho que talvez um dos segredos, dos fatores que tem ajudado tanto a crescer a fábrica foi que no mundo todo mundo não tinha vergonha de compartilhar o que aprendia de certo e de errado. E aí você viu o que tinha naquilo para aprimorar. Se você faz uma coisa e mostrava, né? Assim, faziam cursos e compartilhavam o conhecimento, porque tem gente que quer o conhecimento só para si, né? E assim, aí você chegar e compartilhar faz com que você tenha uma evolução mais rápida. Agora a gente está vendo ali, né? A esclerose ali bem evidente desse núcleo. Na verdade, outra coisa que nós aprendemos, e por isso a nossa obsessão em gravar a cirurgia, nós gravávamos todas, porque o que a gente fazia era depois ir para casa e projetar isso e ficar reparando cada tempo cirúrgico, o que é que tínhamos feito de certo, e, aliás, a gente nem pode dizer de errado, mas não fazíamos erros. O que havia era a necessidade de desvendar caminhos, essa era a verdade, nós estávamos
desvendando novos caminhos. E é lógico, com o maior cuidado possível, o maior zelo, né, pelo olho do paciente, isso para nós era ponto pacífico. Mas a gente treinou muito tempo em óleos de animais. Acho que poucas técnicas foram tão treinadas entre cirurgiões quanto nós, na época, fazíamos nossos wet labs, óleos de animais abatidos, né? Coelho. O que eu comi de coelho aí durante uns 2 ou 3 anos era uma coisa incrível. Eu chegava lá em casa, hoje tem coelho, né? Ou óleos de porco. Então, a gente treinou muito antes de começar a usar esse instrumental todo. E também porque a gente teve a possibilidade, eu, Paulo, íamos várias vezes aos Estados Unidos. O Sinsk realmente abriu as portas da clínica dele para a gente poder participar através do microscópio, assistindo às cirurgias, e nada era escondido, tudo mostrava às claras como eram as cirurgias, os cuidados. Por exemplo, teve um período que a gente observou que nós estávamos tendo uma incidência um pouco alta de ruptura de cápsula posterior. O que está acontecendo? Vamos ver nossos vídeos. Não, mas está tudo certo, tudo certinho. Aí ligamos para o Sinsk. Na época não tinha o WhatsApp, não tinha pitomba nenhuma. Era pegar o telefone e gastar uma fortuna para fazer uma ligação internacional. Falamos, falamos para o Sinsk, disse, não é possível. Tem alguma coisa que não está funcionando. Eu vou ligar para o Loftus, que era uma espécie de assessor técnico da Caviton, ele vai ao Brasil ver com vocês o que está acontecendo. Aí ele foi, ele era meio gordo, bonachão, risonho. Quando ele bateu o olho, doutor, o senhor está usando uma ponteira com abertura de 0,5. Nesse momento aí, o senhor não pode usar isso, isso é para catarata congênita. Cada que dá, ela traz tudo e rompe a cápsula, reduzam, tem um 0,3 na caixa. E óbvio, acabou. As rupturas de cápsula posterior, uma coisa de 0,5 para 0,3, redundou numa mudança total de performance das cirurgias. Então, hoje realmente as coisas ficaram muito mais fáceis, não tem nem discussão. Você vê lá um Yamane fazendo uma sutura de lente, né? A esclera, no dia seguinte, o mundo inteiro está sabendo, hein? Um dia após a cirurgia. Olha aí. Não, isso era muito comum. Resultados surpreendentemente bonitos. E colírio que tinha na época, pós-operatório, vocês prescreviam de colírio? Os antibióticos, né? Oral? Tobrex, tobradicina. E corticoide nada? Não me lembro do corticoide. Era mais um antibiótico que a gente ficava mais preocupado, né? Inflamar pra essa aí era o senhor César de Luca. Esse senhor já deve ter falecido. Ele era ótimo, ele tinha uma paciência. E o César Pimenta, está aí o rapaz que ficava conosco o tempo todo. E o laboratório dele era esse, Sinsk. Tinha que revelar os filmes depois, né? Tinha, ele cuidava disso tudo, revelava e tal. Pronto? Vamos passar alguns casos especiais só para comentar em cima aqui, começando aqui com... Você estava projetando um filme ali, né? Esse aquele. aqui já vai. É outro agora. Olha que interessante isso aí. A midríase razoável. Pequena. Essa questão da midríase era fator de interrupção? Eu sei que aqui está operando, mas a preocupação de vocês... Era contraindicação. A pupila, para nós, no primeiro momento, tinha que ter uma ampla midríase. Pupilas pequenas, para mim, era o meu terror. Como é que você ia fazer uma capsulotomia e trabalhar com pupila pequena? Não tínhamos os retratores, nem nada, não ousávamos, né? Na verdade, dilatar mecanicamente a pupila. E se usava naquela época efedrina, adrenalina ainda também? Não, isso surgiu bem mais recentemente. A gente usava os colírios, mas assim, injetar em câmara anterior, não. Custamos a entrar nessa história. Extra track. Backtrack.
Eu cheguei a ver meu pai fazer algumas. Na verdade, o que eu poderia comentar aí é que a facoemulsificação realmente mudou totalmente o foco da cirurgia combinada, né, com a trabeculectomia. Vocês observem que a gente não tinha nem o punch. O punch, um cistite. O punch, exatamente. Não tínhamos naquela época, a gente tinha que fazer assim manualmente com a gilete. Mas o fato é que a faca possibilitou, podemos fazer em sítios separados, né? Por um sítio entrava com a faca e pela outra fazíamos a track. A extracapsular, na verdade, surgiu como uma alternativa à facoemulsificação, naqueles casos onde não era possível ou não tinha indicação para fazer facoemulsificação, nós partíamos então para a chamada extracapsular planejada. Fazíamos essas incisões de novo com seus 12, 13 milímetros de incisão bastante ampla e retirávamos a catarata por inteiro. Depois suturávamos com pontos separados, após a extração da catarata, quer dizer, do núcleo, né? A cápsula posterior era mantida intacta. E a facoemulsificação, então, abriu esse leque. Eu, pessoalmente, por exemplo, faço facotrack usando o mesmo sítio. Eu não vejo por que ter sítios separados. Não sei se tem muito benefício fazer em sítios separados, mas funciona tão bem que eu me sinto confortável em resolver tudo por uma incisão. Além do que o próprio retalho conjuntival ficou muito menor. Olha só o tamanho dos retalhos que a gente fazia. E hoje, então, que entramos aí já na fase dos stents, então você pode fazer a facoemulsificação e trabalhar com a colocação dos stents, né? Que seria impossível numa cirurgia de extracapsular planejada. Quer dizer, eu estou dizendo que seria impossível, não sei. Olha que lindo, com a sutura de íris, né? Tem uma iridectomia setorial, né? E suturou. Vocês viram a qualidade da incisão escleral? Né? Absolutamente. Na verdade, eu tanto uso assim a incisão escleral, mas também faço, em alguns casos, cada vez mais raros, uma incisão córneo-corneana mesmo. Assim, que a técnica, algumas coisas mudam, mas assim, o que eu acho que mais assim, é surpreendente, qual a maior diferença de cirurgia de hoje para essa aí? A falta do implante da lente, porque o resto da técnica cirúrgica é primorosa. Exatamente, primorosa. Uhum. Que é a bolha, né? Uhum. Olha a lente. Essa aí é a lente do Schering. É da farmácia? É chamada Alcin J. O curioso é que essa lente, na verdade, é uma cópia das lentes de câmara anterior do Barraquer. O Barraquer, na década de 50, ele usava esta lente que ele desenhou para implantar não só em olhos pseudofásicos, afásicos por sinal, afásicos, quanto em olhos fásicos para corrigir alta miopia. E ele teve uma sucessão de problemas que ele chegou a explantar 400 lentes intraoculares. E foi isso que deixou ele em estado de choque, era por isso que ele era absolutamente contrário a lentes intraoculares. E ele, como tinha um prestígio imenso na América Latina, ele só sabia criticar lentes intraoculares. Isso inibiu praticamente todo mundo, né, que respeitava muito o nome dele e isso atemorizava muito os cirurgiões a quererem entrar no território das lentes, porque o professor explantou tantas lentes, então não quero isso não. Mas aí, conclusão, o Schering pegou aquele modelo, copiou e transformou numa lente de câmara posterior. Logo depois, no ano seguinte, o Sensker modificou aquele J, ele modificou o J em C. Não chegava a C. A C já foi o 5. O 5 é que fez uma curva bem, ele chamava de J modificada.
A lente do Sinskey era um J modificado. Aí veio o Cinco, fez uma lente de Sinskey modificada. Aí era um verdadeiro C mesmo, né? Mas a lente do Sinskey, durante uns 20 anos, foi a lente mais implantada no mundo e continua. Simplesmente caducou a patente, todos os fabricantes não usam mais o nome dos autores. Antes era lente de Cinco, lente de Sinskey, lente de Schering, lente também de Kellman, lente de Choice, lente de não sei quem, Tennant, não sei o que, não sei o que. Hoje agora tudo é código, né? ZA9003, ZXY, conclusão. Lente. Acho que aqui vai estar uma manobra interessante aqui. Essa é a do Sinskey. Essa é a do Sinskey. Sinskey. Essa era produzida por um laboratório americano, a única naquela época, a IOLAB. Olha aqui o que vai acontecer aqui. Estão ampliando a Rex. Não, acho que é posterior, né? Eu não percebi. Ele está anterior, abrindo uma Rex de cápsula posterior, é isso? Não, a anterior. Anterior mesmo? Olha só. Eu achei que fosse posterior também. A lente entrou com um envelope. Aqui, ó. Entrou no envelope. Eu não tinha entendido aquela linha ali ainda. Pode ser. Teve uma época, a tal história, era um cirurgião belga, um que claudicava, como é que é? Albert, agora me fala o sobrenome dele. Ele saiu espalhando pelo mundo inteiro que essa lente, essa abertura de cápsula anterior era muito melhor, porque a própria cápsula anterior protegia o endotélio. Exato. Então nós tínhamos uma trabalheira para fazer uma incisão embaixo e duas assim acima. A gente trabalhava em envelope, chamava-se técnica em envelope. Ao final da cirurgia, a gente removia aquele quadrilátero de cápsula anterior. Fizemos isso, proclamamos como uma técnica excelente, superior, etc. No final não era nada disso. Era Mas é o igual. início de uma capsulotomia. Então, no começo foi abridor em lata, né? Isso. E no final, Rex. Isso é uma Rex. Era isso. Era Mas um antes da passo. descrição da Rex. Pode ser. Então, vocês pode foram antes ser. do Kimura. Era chamada técnica em envelope ou intercapsular. Isso é inter que se chamava. A partir daí, para fazer isso no começo da cirurgia, né? Hein? Eu achei incrível essa imagem. Certo. Porque é uma pré-Rex. Né? Sem dúvida pode ser o primórdio, né, de uma futura capsulorhexis, isso. Tá com pinça ali. Com pinça, com pinça. Essa daí é uma situação que era realmente extrema. É uma síndrome de Marfan e hoje, quando a gente assiste essa cirurgia, a gente vê que a possibilidade de ruptura, uma desinserção total da zônula, a possibilidade era muito alta. Tinha que ter realmente uma agulha muito cortante mesmo. Ali eu estou com uma impressão que eu estou injetando viscoelástico, mas não estou vendo esse viscoelástico. Mas está. Está com visco? Está com visco. Porque, olha ali, lá vem uma agulha, Não sei. mas Tem cobrinha. a cápsula é espessa, não é fina do jeito que a gente imaginava. E para abrir isso aí, o Fatorelli, às vezes, ele usava uma tesoura de vanas e picotava e entrava com ela e fazia a capsulotomia com a vanas, que era uma maneira menos traumática, porque isso aí, olha só, as manobras, porque essa zônula que tem aí está resistindo bravamente. Aí talvez eu concorde que um grande avanço para fazer essa abertura de cápsula anterior seja com o Femtosecond. Aí eu concordo que deve representar um avanço. Você já adotou o Femto? Não. Aliás, eu acho que o Femto realmente está em decadência, né? Porque não se fala mais dele, ninguém mais defende. De cobrar. Em Brasília fazem muito, aqui no Rio, que tinha
o Rogério Horta quer vender dele. Ou, enfim, qual a diferença da literatura? Muito sobre chação, sobre fragilidades ao lar, né? Em alguns casos, alguns trabalhos mostram talvez um possível benefício em córnea butata, mas nada assim, porque você aumenta muito o tempo da cirurgia, se torna a cirurgia mais cara, mais demorada, não é custo efetivo, né? Isso até hoje aqui, uma cirurgia da Academia Americana, que a cirurgia com fento não é custo efetivo. Não, tem que mudar a logística, né? Eu lembro em 2013, eu estava lá em Houston, eu fui ver o Stephen Wade, alguma coisa assim que ele fazia, mas ele que fazia todo o espaço, não tinha alguém preparando o olho não, mas ele, enquanto estava fazendo a cirurgia, já estavam colocando o paciente no feno, então ele voltava, ele fazia, se escovava, entrava, botava o paciente lá, mas teve todo um processo. Pô. Chegou? Quem chegou? 2 horas. Cara, mais de 2 horas. Não, porra, quem mora na Barra da Tijuca, cara, levanta não. Quem mora na Barra da Tijuca, eu amo esse cara. Se eu soubesse, eu tinha que te convidar para se hospedar aqui na minha pousada, para você chegar na hora. Mais de 2 horas, cara. Mais de 2 horas. Cara, o neto era... Pô, você tá boa, vamos ficar primeiro. Meu Jorge, Mas você chegou a tempo de fazer as palavras finais. Pelo menos isso. Pra ficar nervoso. Estamos aqui numa sessão nostalgia. Rapaz, você quebrou acarretado de conjuntival? Não tinha shopper, Não tinha nada. Não tinha de secção, nada. Tinha nada. Não, depois, no final, a gente começou a aprender com aquele Faulkner, né, Padilha? Aquele Faulkner que veio, você fazia, antes de fazer a abertura da cápsula, você enfiava na cápsula assim, injetava o BSS, aí ela fazia mais ou menos, eles chamavam, fez o Golden Ring. Aí que a gente aprendeu com o Gerald Faulkner, o cara do Havaí. Porque senão, grudado, você panelava e rompia. Não tinha esse negócio tinha esse negócio de modular, não. Era 8 ou 80. Eu tinha ultrassom, não tinha. Esse aí é 880, hein? Deve ser, cara. Não sei que aparelho é esse, mas deve ser. Essa catarata aí é aquela catarata ideal, padrão, né? Que era a mais indicada para faca. E não está tentando sangue. Isso aí já tinha visco elástico ou era antes do visco elástico? Sem visco. Não tinha visco elástico. E não tem E também não tinha microscópio especular não, meu compadre. Era na lâmpada de fenda. A lâmpada de fenda que dizia se você ia fazer ou não. Aqui a gente tem o... Só já viram aqui, mas só o comecinho. 79 aqui. 79? Não sei. A imagem está muito boa. Não faz muita... Aquela ali, acho que aquela instrumentadora que está à esquerda é a Silvia. À esquerda, uma baixinha. baixinha. A baixinha lá, Silvia, o nome dela. E aqui à direita? Aqui à direita também parece aquela irmã... Não é a irmã Matilde, não, é a irmã... Gente, eu acabei de falar o nome dela há pouco, Zenóbia, a Chatinha. Não, aquela braba não. Aquela braba não. Não. Era braba, Não, essa aí não é braba não, essa aí era Boa Praça. Essa aí é o que você porco? A braba era a irmã Isabel. Isabel, isso. Mas Isabel, essa aí não é braba. Não, isso aí é cirurgia de olho de coelho. É cirurgia experimental. Então, mas tem a cirurgia experimental aqui, né? E o filme foi específico, né, para isso, mas acho que não era para técnica, mas é o que vai vir aqui, que aí isso eu nunca vi, não soube nem dizer o que era, né? O quê? Já vamos... Não, isso aí provavelmente filmamos para poder... Você vê que aquela ponta ali, você vê que aquela ponta não tem nem... Ela é certinha, né? Repara a ponta, retinha, não tem... Não tem curvatura, né? Não tem curvatura, não. Mas isso tudo bem para mostrar a técnica, mas é o que vem daqui a pouquinho. Mas, por exemplo, eu estou notando ali uma falhazinha. A gente chega com a ponta, tem que parar, esperar um pedaço
de material, né? Entrar e começar. Aí que você traciona. Então, passar só por ali em frente e não pescar a córtex, quase não adianta nada. Essa é a lente. Rapaz, essa é a lente de Brinkhouse. Iris Clip de Brinkhouse. Usei muito. Usou muito? Puta. Você tinha que fazer a iridectomia, aí você botava a lente, aí segurava assim, aí por cima da iridectomia você empurrava esse clipezinho e ele grudava na íris por cima. Mas a ideia era sem A ideia era isso, a ideia era essa. Você enfiava aquela parte de baixo, que vai entrar ali agora, vai por baixo da íris. A parte redondinha embaixo vai por baixo da íris. O clipezinho ficava por cima. Aí ficava a íris aqui, aquela alça embaixo, você empurrava para... Aí ficava pronto. Mas tinha que segurar com a mão a lente, ó. Tem que segurar, ó. Sem viscoelagem. Sem visco. Sem visco. Claro, elástico. Geração Nutella. João Alberto, olha lá. João Alberto Eu nunca vi isso. Eu vi uma vez um artigo, mas está desenhado. Eu acho que não sei se tem registro. O Brinkhouse desenvolveu muitas lentes nesse estilo para fixar, né? E nós chegamos a implantar algumas. Eu me lembro até hoje que uma senhora que eu tinha implantado, poucos dias depois de operado, não sei porquê, a pupila soltou a lente, caiu na câmara dele. Quando eu a vi, eu fiquei assim, super tenso com aquilo tudo, né? Mas aí eu não sei como eu consegui manusear o olho e fui empurrando, de certa maneira, ela caiu na área pupilar, pilocarpina, ela se prendeu de novo, mas era uma lente que demandava algum tempo para que aquelas alcinhas posteriores grudassem na cápsula. Daí o nome de írido capsular, hein? Tinha umas que não grudavam. Tinha um paciente que o teu xará, o Miguel, mandou para mim, que foi no consultório mais 2 vezes com a lente na câmara anterior. Aí eu dilatava a pupila, botava ele deitado com anestésico, pegava o dedo, dava uns petelecos assim na corda ali, até ela cair. Quando ela caía, aí usava a pilocarpina. Isso, Aí fechava. Aí eu falei, pô, você não para de usar a pilocarpina. Pior que depois de algum tempo, começava a erosão da íris, assim, naquele lugar que a pilocarpina contraindo, aqueles 4 lugares começavam a erodir a íris. Pô, tomara que esse desgraçado morra antes que essa lente caia de novo, porque vai cair. Era questão de tempo. E algumas sangravam, de vez em quando dava um sangramento lá. Esses cartazes eram o César que fazia então depois para Isso. não imprimia, né? Na verdade, eu acho que nós tivemos um pouco também de sorte, porque nós convivemos, nós fazendo implantes com poucas dessas lentes, né? Porque, olha aí, essas aí, por exemplo, nós nunca implantamos. Qual é essa aqui? Essa aí é essa Choice Marquês. É uma das primeiras. Imagina, nós botamos sim, mas... Então, eu botei uma com o Choice me ajudando. Aqui no Brasil? Lá no São Vicente. Então, auxiliar. essas lentes mais problemáticas, nós convivemos pouco. Pouco né? tempo. Logo em agosto, como eu falei, veio a lente do Schilling, aí a coisa mudou mesmo. Esse foi antes do Schilling, então, né? Isso. Essa é antes. Parece a caixinha essa aí, ó. Então, parece a caixa. Essa aqui qual que é? Katzen, isso aí é uma modificação que esse cara fez da lente do Choice para evitar o bloqueio pupilar. Entendeu? Isso aí também nós usamos. Além da lente de 4 alças de Brinkhouse. Nós usamos muito poucas dessas, né, Padilha? Muito que eu estou pouco. falando, mas Logo depois. víamos tantos problemas. Essa aí nunca usei. Essa chama lente Copland. Isso eu nunca usei. Acho que nós nunca usamos nenhuma. Não, dessas. essa era ainda mais antiga. Né? Essa não usamos nenhuma. E essa aqui? Essa aí essa aqui é ela, né? Essa também é de 4 alças de Brinkhouse. Aí cheguei a usar algumas dessas. Poucas. Essa de 2 alças. Porque, na verdade, na década de 70, quem mais avançou em termos de desenhar lentes foi o Brinkhouse e o Wurst. Tanto que essas lentes artisã que se usa hoje ainda é a antiga lente do Wurst. Ele praticamente inventou a mesma lente, coisa, a mesma coisa. Praticamente a mesma Pode ter uma coisinha. Agora, em compensação,
nós vimos problemas com lentes. Tem uma lente que era de Tennant, era um cirurgião Essa é a do lente Texas. Sputnik, do Não é? Fyodorov. A Sputnik. Essa é Sputnik. Não usava, eu não usei nenhuma. Vocês Não, podem não usar, usamos eu isso. não usei nenhuma. Mas além do Binkos, tinha o Fyodorov lá na Rússia que desenvolveu essa lente que ficou clássica, foi muito usada na Europa. Mas eu ia dizendo, a lente do Tennant foi uma lente de câmara anterior que deu muitos problemas. Assim que eu vi no Brasil a primeira palestra com a lente cachê, eu me lembro, foi lá em Curitiba, eu tive que comentar com o autor da palestra, olha, não se atrevam a ir por esse caminho não, que a história lá atrás vai dar problemas. Essa nós usamos muito. E Essa acabou... É do Chile ou é do Cinch? Chile, Aquela modificação da alça ali. Não, ela ainda Não, tá tá em saindo J. reta, é do Chile ainda. É Chile, do Cinch né? que já saía meio angulada da parte ótica. Olha lá, o Sync. Olha, aquela ali é a Silvia. Aquela menina, né? O anestesista também era Silvio. Esse cara era um Silvio. Mas sabe quem era? Não estou reconhecendo. Era um dos auxiliares do Carlos Sápadi. Acho que era Silvio o nome dele. Essa menina aí é a Silvia. Muito bom. Tem uma com trilha sonora aqui, PC, mas aí. Era essa aqui, mas repetindo aí, a gente passou por casos especiais, as congênitas, né? Ectopia lentes, tem umas fag Fizemos drag aqui muita também. coisa, fizemos muita coisa. Fag drags. Nossa, ninguém queria operar catarata congênita naquela época. Aí a irmã fez convênio com o SUS, que a gente precisava de movimento para treinar 4, né? Aí ela fez convênio com o SUS, e aí os caras mandavam catarata congênita pra gente, né, Padilha? Teve um ano que a gente Muita chegou a operar raça. uns 100 casos de Muita congênita, raça. congênita Muita no Brasil raça. inteiro, né? Muita. Operar com a gente. Essa sequência de congênitas. Agora não sei se ele está reaproveitando a mesma cena, né? Na impressão, né? Para fazer a introdução, né? Essa é a Sim, trilha? parece uma polar. Não, ainda não. Pô, eu vou te contar, mas pelo tempo a imagem ainda está muito boa. sim, não a gente tem fala cara? disso. Mais de 40 anos. Cara, pelo tempo. Que é filme, né? Olha, cara. Isso aí está tudo digitalizado. Tudo digitalizado e vai pro canal do YouTube da Brascas aí. Cara, eu não sei o Mostra que, no que eu congresso, faço. né? Eu tenho um monte de fita em casa de cirurgia. Lá em casa. Mas Eu não VHS. sei o que, que eu faço. Não, é tudo fita de Como? DVD. Ah, Fita de VHS. VHS. Não tem como digitalizar aquele negócio. Tem empresa que digitaliza. Mas tem algumas que já estão até com fundo. Como? Não sei nem se dá para fazer alguma coisa com aquilo. Não, mas as lentes são gravadas em quê? Em Aquelas VHS? fitas que eu gosto de levar para o congresso, primeiro a gente levava a fita. VHS. Depois, VHS. primeiro a gente gravava naquelas grandes, né? Betamax. Betamax. Aí depois a gente passou a gravar no videocassete menor. Usamos Fica muito, que eu estou normal. falando daquela Bollier, onde quando parar aquelas máquinas Bollier, tá lembrado? Tá mesmo. Super 8, 16 milhões, as câmeras top. Né? Eram umas câmeras Tinha muito uma que era boas. desse tamanho, assim. Era enorme. Itachi. Depois o Itachi que a gente fez. Mas o filme é incomparável, por isso. Que são esses É. rolos aqui que estão parados há uns 40 anos, Cara, bem olha conservados. Que qualidade de imagem, coisa para É. 40 anos atrás, impressionante. Impressionante. E essa ponteira aí também igualzinha que hoje é E outra coisa, você vê, a gente já cobriu o cílio naquela época, cara. Olha ali, olha ali. O plástico ali já tá cobrindo o cílio. Para 40 anos atrás, você isolar a cílio, na época você cortava, né? Fazia. Cortava, mas a gente já estava usando. Basicamente idêntico ao que a gente faz, né? Só que eu usava uma mão só, né? Uma mão só. Mas isso é a diferença que eu vejo. Ele, até a hora dele começar a fazer quebra, é uma mão só, rodando o tempo inteiro. A gente já está acostumado, até por coisa de tópica, a mão está sempre aqui do lado junto, né? Ele... Sem visco, né? Aqui foi sem visco mesmo. Não é soltar. Agora
Agora, tem a tal história, né? Eu fico assistindo isso, falei, mas que cirurgião lento, né? Porque hoje as máquinas tiram isso mais rápido. Mas vocês estão segurando aqui, né? Hein? Assim, a entrada tem que ser meio que no pé, no olho, né? Não é a Apresentação, máquina. né? É meio caótico mas- se deixar lá. Você vê que a ponta é de metal, né? Acho que a ponta de Mas, por exemplo, eu já tinha partido logo para a ponta de faco ali e terminado a brincadeira com aquele núcleo ali central, né? Ali é mais... Olha essa pinça, como é que é o nome dessa pinça, Padilha? Shopperzinho aí, ó. Não é chope, nada, era uma pinça. Não, mas A é mesma o incisão. princípio, né? Mas é pela mesma incisão. Esqueci o nome. Não é de cor, não. É Tinha parecido. uma que tinha, era milimétrica para você medir, lembra? Que você media Tinha até, tanta coisa que a botava, gente usava, botava ficava sei lá, ali embaixo e cronometrando media até o tudo. centro da pupila para você medir o diâmetro da câmera anterior, entendeu? Para saber que lente que botava, que não botava. O Jonathan perguntou da diferença da cirurgia, acho que a outra é essa aí, a mesa que eles filmaram. O que tem de material ali em cima. Esse aqui que tem, mostra o setup daquela época lá, então. Aqui tem som. Eu lembro desse logo ali. Do logo da expansão São Paulo, aquele trio de quatro. O Schultz, né? Entrou 8.000. Esse que era assim, você ligava o ultrassom, tinha ultrassom, não tinha. Não tinha esse negócio de como é que chama? Era tudo ou nada. Era tudo nada. Você ia, pisava, passava no zero, não tinha nada, irrigação, aspiração, e quando você pisava, já entrava o ultrassom direto. Se estava regulado para 80, ele entrava 80. Se fosse 40, já entrava direto no 40. Como é que chama esse negócio? Linear. Tinha esse negócio Aquele linear. apoio para a mão, para não tremer, nós ficamos penando para conseguir aquilo, colocava na cabeça do paciente. Olha o Giro. Eu só não sei por que a gente fazia pressão, os giros. Não tinha muita razão disso. Alguma coisa. montando o microscópio também, né? A gente botava coisa esterilizada. Esse microscópio, quem indicou pra gente foi o Joel Guel, um neurocirurgião lá de São Vicente de Paulo, que a gente tinha um DF, acho que Marcelo, né? Ele me indicou para a irmã comprou esse DF. Que a gente usou muito tempo. É um cinematógrafo mesmo, hein? Ia lá com ele. Eu acho que essas cenas de uma gravação externa, de fato, uma situação fora. É uma coisa que é uma. Que é muito. Essa caneta pesava, rapaz. Essa caneta pesava. Olha a largura da via da borracha. Caso de catarata em adulto jovem, paciente de 21 anos. Feita uma incisão de 3 milímetros junto ao limbo, com o cistítomo, procede-se a abertura da cápsula anterior. Esse aí é o locutor da rádio. Sem disco elástico, né, Padilha? Que tá Hein? só irrigação, sem disco Só a irrigação, exatamente. Sem disco elástico e sem azul de tripana. Agora a sociedade tem que agradecer muito aquele cara ali, ó. A memória da sociedade é o Padilha que tem. Não fosse você, meu irmão. Não fosse você guardar essas coisas, porque dependendo de mim não tinha nada, tinha acabado tudo.